Shalom, amados. Quero trazer algo forte no teu coração a respeito de atitude e responsabilidade. Quando nós observamos o que as pessoas falam e pensam, às vezes o que você diz ativa as pessoas e às vezes o que você diz para as pessoas. Eu estava num grupo de oração e eu li uma frase que sobre uma situação Deus estava no controle. Deixa eu dizer uma coisa, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele abate a quem quer e exalta quem quer. Ele dá e tira quem quer. Mas eu vou dizer uma coisa agora para você. O que Deus deu para nós como homens e mulheres de Deus aqui na terra? O que Deus colocou como responsabilidade nossa aqui na terra? E eu vou contar uma história para você. Essa história vai mexer com você. No Covid em 2020, nós estávamos em um jejum na chácara orando por muitas pessoas. E veio um jovem jejuar com nós. E na madrugada a mãe dele me ligou, eu sonhei que meu filho estava jejuando contigo, tinha Covid, passava Covid para toda a tua equipe. Passou dos homens e os maridos que estavam comigo na chácara, depois passaram para as mulheres. E um dos meus guerreiros, o pastor Adevonzir, um braço direito meu, foi acometido de Covid muito forte, porque nós fomos acometidos de Covid jejuando. Nós estávamos tomando um caldo apenas à noite por 21 dias. Então nós estávamos fracos e debilitados. E quando aconteceu isso, o irmão pastor Renan e a esposa dele, que é médica, vieram me visitar lá na chácara. Bem na hora que o Adevonzir ficou muito mal, e ela já discerniu que ele estava com Covid, já encaminhamos o socorro, e na outra noite ele já estava entubado, ele foi para o entubamento. E quando o Adevonzir estava entubado, no dia 15 do entubamento, nós tínhamos feito uns propósitos de voto por ele. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra nessa batalha. E aquela noite Deus me levou diante do pronto-socorro, onde era o maior atendimento de Covid em Cuiabá. E de lá saiu, isso em um sonho, de lá saiu Jesus para falar comigo e ele me disse assim, o que vocês colocaram no altar é insuficiente nesta batalha. Olha a palavra que ele me disse. Os seus propósitos, os votos que vocês fizeram é insuficiente. Ele estava dizendo, o preço que vocês pagaram é insuficiente. Então eu reuni a minha equipe o outro dia, pela manhã, e eu contei para eles toda a visão detalhada aqui em um áudio, eu não posso contar os detalhes. E nós, naquela manhã, fizemos propósito com Deus, e pela vida do Adevonzir, eu falei, Senhor, me devolve ele vivo, e nunca mais eu tomo café na minha vida. Nós tomávamos muito café, eu e minha esposa. Minha esposa gosta muito de café, uma hora dessa eu estou gravando um áudio e o café está sendo coado. Né? Eu sinto só o cheiro depois daquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, a minha equipe fez votos e a presença de Deus veio. E nós revertemos aquele quadro, ele levou 70 dias para sair da UTI. Só de hospital teve 104 dias. Mas nós tivemos uma grande batalha pelo preço que pagamos. Às vezes você não está fazendo quase nada por uma situação. E alguém diz, está no controle de Deus, Deus está no controle. Não, Deus entregou a autoridade para nós. Quando Jesus deu a missão aos discípulos em Lucas 10, diz assim, ele inicia dizendo assim, o versículo 1, depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. E então, nesse caminhar aqui, lá no versículo 19, ele diz assim, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Observa que Jesus vai dizer algumas vezes, essa casta só sai com jejum e oração. Por que ele diz isso? Porque são hierarquias de demônios, são hierarquias de confronto. Você vai ver o apóstolo Paulo escrever ao Romanos 8, é uma palavra de intercessão profunda, dos gemidos inexprimíveis, aonde ele fala
muito sobre isso. Se você escutar as escrituras, estudar elas, você vai ver 77 vezes se fala sobre jejum na Bíblia. Jesus iniciou o ministério dele, não foi pregando, foi jejuando, foi se separando. João Batista vivia no deserto, comia mel, comia cafanhotos, ele se escondia. Compreenda isso, que quando Deus te dá uma responsabilidade de intercessão, pede para o Espírito Santo discernar qual é o nível de jejum, qual é o nível de busca. Esse tempo Deus tem falado comigo, a nação precisa de homens e mulheres que se arrependem, que jejum, que clamam. É tempo de batalha forte para o Senhor reverter o quadro. Deus está fazendo algo de grande, Deus está fazendo algo de sobrenatural. Deus está fazendo algo tremendo. Mas nós precisamos compreender que Ele nos chamou para a cruz, Ele nos chamou para a oração, Ele nos chamou para o jejum. E às vezes diz assim, Deus está no controle. Eu escutei tantas coisas que Deus estava no controle, e batalhas que não vencemos. E as que vencemos, Ele deu uma palavra, se comporte dessa maneira. Ele deu uma direção, se comporte dessa maneira e tem vitória. E quando nós não nos comportamos, nós perdemos a batalha. A Bíblia é cheia de orientação sobre o nosso comportamento. Ele diz jejuarão. Jejuarão é uma palavra que ela está apontando para as nossas atitudes. Naqueles dias jejuarão. Quando nós olharmos para o profeta Joel, ele está profetizando para o tempo do Espírito Santo, mas ele está profetizando um tempo de busca muito grande. E a igreja crê no avivamento. Então Deus te abençoe nos seus comportamentos e na sua vida de batalha espiritual, aonde a presença vai vir e vai controlar as coisas pela prática da palavra e pelo sacrifício diante de Deus.